A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, glória a Deus por mais um dia, glória a Deus pela sua vida, Deus continue abençoando você e toda a sua casa. Eu vou deixar para sua meditação João, capítulo 8, versículo 36, que diz assim, ó: Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia, glória a Deus. Bom, eu não fiz aqui um script, não fiz um resumo do que eu vou falar, porque eu vou diretamente ao assunto, vou falar com vocês um pouco sobre todo o meu processo de libertação da depressão. Eu digo isso, libertação, porque eu estava oprimida, eu estava presa em um processo terrível, terrível no fundo do poço da depressão. E como é um setembro, nós estamos no mês de setembro, e é falado muito sobre essa questão da depressão, então eu decidi falar com vocês, gravar esse vídeo hoje por isso. Porém, estou gravando mais porque o Espírito Santo de Deus tem tocado muito em mim, tem me falado sobre esse processo, para me testemunhar o que Ele fez na minha vida. E Ele tem falado muito, e muitas vezes eu me calo, às vezes eu falo assim, Senhor, mas eu não sei falar direito, eu não sei o que falar, e sempre tem algum empecilho. Hoje eu falei, não, eu vou vencer essa barreira e vou sim contar o meu testemunho, porque eu sei que vai edificar alguém. Eu sei que alguém também vai estar sofrendo de repente do outro lado e precisa ouvir essa palavra e precisa ouvir que Jesus liberta sim. Jesus cura, salva e liberta. Para você entender desde o início, eu quero deixar claro aqui que depressão não é frescura, depressão não é demônio, depressão pode ser alguma influência sim maligna, pode ser causada por algum espírito maligno, porém na maioria das vezes é algum distúrbio, é algo que eu ainda preciso estudar mais para vir aqui falar, porém eu sei dizer que não é questão maligna e nem sempre é. Porque muitas vezes o diabo pode sim oprimir alguém, mas muitas vezes não. Muitas vezes é uma doença mesmo. No meu caso, eu falo isso com toda a propriedade, com toda a certeza. Porque a época que eu estava nesse período de depressão, era a época que eu mais jejuava, era a época que eu mais buscava a Deus nas madrugadas, era a época que eu mais me santificava diante de Deus. E eu vivia nesse fundo do poço, eu vivia nesse sofrimento, que só de pensar eu me emociono muito em falar. Para você entender o início, eu nunca sofri abusos, nunca fui rejeitada, nunca fui deixada de lado, principalmente por meus pais. Nunca tive falta de amor, meus pais sempre foram muito amorosos comigo. E também, ao mesmo tempo, não me mimaram tanto para dizer, né, algum tipo de frescura, não. Eles foram, assim, pais excelentes. Eu tive uma infância maravilhosa, brincadeiras saudáveis, eu cresci na igreja, nunca fui pro mundo. E do nada, a partir dos meus 15 anos, eu me vi uma pessoa depressiva, uma pessoa triste, que só chorava, que vivia angustiada, com aquele peso dentro de mim. Só quem já passou vai saber. Se você está assistindo esse vídeo e você nunca passou por isso, você não vai saber o que eu estou falando. Tenho certeza, você não vai entender o que é essa angústia, o que é esse peso. E esse peso, eu estava, por exemplo, no meio de muitas pessoas, na igreja, em qualquer evento, mas eu me sentia sozinha, eu me sentia triste, era um peso terrível. Eu ia para a igreja, eu passava na pista, eu ia de bicicleta, porque eu vim para cá, é uma longa história, eu teria que entrar num outro contexto da história para vocês entenderem, mas eu só vou resumir rapidinho. Quando eu vim para cá, para morar em São Paulo, que eu moro em São Paulo, meus pais ficaram em Minas. E quando eu vim pra cá, eu fui morar sozinha. Eu tinha uma vida maravilhosa nessa época e tal. Eu não sofria, eu só sentia, né, claro, falta dos meus familiares, porém, não tinha nada a ver
com falta dos meus familiares que eu sofria. Porque mesmo com os meus familiares tudo junto, eu já era muito triste, eu já era depressiva, eu já chorava muito. Só ia pra igreja para chorar, por exemplo. Então, quando eu vim pra cá, o problema continuou. E aí eu fiquei aqui, nesse lugar, em São Paulo, durante 8 anos, mais 8 anos, sofrendo. Eu ia pra igreja, eu passava na pista, era 1 quilômetro mais ou menos da minha casa até a igreja, sofrendo, eu chorava. Eu já saía de casa chorando para ir para a igreja, mas eu não faltava um culto. Eu me sentia bem lá, porque chegava lá e eu desabava, começava a chorar muito. E aí começava desde os hinos da harpa. Eu confesso para vocês, a palavra do Senhor diz que o seu falar seja assim, sim, não, não. Eu estou falando para vocês. Desde o primeiro hino da harpa, eu começava a chorar na igreja. Eu abaixava a cabeça, colocava a mão assim e só chorava o culto inteiro. Provavelmente, quem não entendia, quem não me conhecia, olhava e falava assim, essa irmã aí é a irmã espiritual, né? Sim, confesso que naquele tempo eu era uma pessoa muito espiritual. Sou ainda, para a glória de Deus, pela misericórdia de Deus, sou uma pessoa que eu sempre busco estar na presença do meu Deus todos os dias, não abro mão disso. Mas naquela época, realmente, eu estava muito espiritual, porém, era um sofrimento. Eu estava ali, não é porque eu estava sentindo a presença de Deus, eu sentia, claro, mas era uma angústia. Era num momento que eu desabava na presença de Deus. Eu falava, Senhor, tem misericórdia, eu não aceito isso. E eu chorava. Eu só chorava. Um belo dia, eu estava em casa e de repente eu estava sentada na cama, num quarto sim, e chegou a minha tia com a amiga dela e me cumprimentou toda feliz, falou assim, oi Cleide, tudo bem? Uma alegria. E eu, ao invés de eu falar que tá tudo bem, eu comecei a gritar igual uma louca, eu gritava, eu berrava, eu não gritava assim, eu começava e chorava. E ela, meu Deus, o que eu fiz? E falava com a minha tia, sabe, o que eu fiz com ela? Eu não fiz nada, eu só perguntei se ela estava bem. Mas minha alma queria responder que eu estava bem. E naquele momento a minha alma desabou. Minha alma não conseguiu falar que eu estava bem. Então foi por isso. Depois que eu me acalmei, eu falei pra ela, falei assim, olha, você não fez nada, pelo amor de Deus, que eu estou realmente com alguns problemas. Então esse foi um episódio assim que me marcou muito. A minha tia, a gente sempre lembra disso, sabe? Tem mais ou menos aí uns 15 anos que eu fui liberta. E como eu fui liberta? Sempre buscando a Deus, sempre buscando ao Senhor. Nas madrugadas, chorava, pedia para o Senhor tirar aquele peso de mim, aquela angústia. E graças a Deus, teve um belo dia, uma irmã já falecida, o nome dela era Odete, uma irmã abençoada por Deus. Ela fazia muitas campanhas de oração comigo e nós orávamos e Deus revelava tudo para ela que eu estava passando. E um dia ela fez uma campanha na igreja e eu falei assim, não, hoje eu vou receber o meu milagre, hoje eu vou ser liberta dessa depressão, dessa angústia, que eu não aceito mais viver com esse peso, porque o Senhor Jesus já levou meu peso na cruz do Calvário e eu vou receber a minha cura. Eu sabia que eu podia ser liberta, eu sabia o que era ser livre, porque antes dos meus 15 anos eu era feliz, eu era leve. E aí eu comecei a fazer aquela campanha e para honra e glória do Senhor Jesus. E ali demorou uns meses, eu não lembro o tempo exato, mas eu fui liberta. Do nada, assim. Eu acordei, eu olhei assim, eu não tava mais com aquele peso, não tava mais com aquela angústia. Tinha passado. Eu até demorei para perceber assim naquele dia. Demorei e falei assim, nossa, hoje eu não tô assim triste, eu não tô com aquele peso. E glória a Deus, para honra e glória do Senhor Jesus, eu fui liberta. Hoje eu sou livre, hoje eu sou alegre, eu sou uma pessoa que eu não tenho peso nenhum no meu coração.
O único dia que eu senti aquela angústia foi quando eu perdi meu pai, mas foi no mesmo dia que eu senti. Eu fiquei com aquela angústia. Passou ali um tempo e nem aquele dia eu fiquei mais com aquele peso. Porque eu ainda vou contar também o testemunho aqui no canal sobre como o Senhor me confortou e quem foi meu pai para mim. Eu passei por 4 percas gestacionais, 4 abortos. Era para mim estar numa cama, pelo histórico que eu tenho de depressão, de ansiedade também. Era para mim estar prostrada, mas o Senhor Jesus tem me segurado todos os dias e não permitiu que eu ficasse naquele estado. Ele não permitiu que eu continuasse dessa forma. Porque existe esperança. O Senhor Jesus quer que você seja livre, seja leve. Glória a Deus. Eu acordo todos os dias, eu não tenho tristeza de nada, não tenho tristeza, não tenho angústia, não tenho ansiedade, não tenho preocupação. Assim, meu filho, por exemplo, nesse momento tá na escola. Antes dele sair, eu já orei na cabeça dele. Eu falei, Senhor, abençoa, livra, Senhor, cobre ele com teu sangue, abençoa, Senhor, cuida dele, Pai, por mim. Seja os meus olhos ali onde eu não estiver, e mesmo quando eu estiver com os meus olhos, o Senhor também esteja com os olhos nele. E eu já entreguei para o Senhor, e eu não tenho mais angústia, não tenho mais ansiedade, não tenho mais preocupações excessivas. Óbvio que na nossa vida a gente vai ter esses momentos de aflições, mas são momentos. A gente vai ter aflições. Porém, a palavra do Senhor diz, Senhor Jesus diz, tenha bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E assim como Ele venceu, eu e você vamos vencer. A nossa vida, ela é assim. Tem dias que vamos ter aflições. Eu estou aqui, estou feliz, estou alegre, mas pode ser que a gente nunca sabe se até o final do dia eu recebo uma notícia ruim. A gente tem que estar preparado, porque nós estamos ainda nessa terra, então é assim a vida. Porém, essa notícia ruim, ela pode me abalar. Sim, ela pode, por um tempo, mas eu não posso ficar, eu não posso permanecer naquela tristeza, naquela angústia, como aconteceu com a morte do meu pai, por exemplo. Eu fiquei um tempo angustiada. Depois eu já voltei ao meu estado que eu sou. O Senhor nos fez para ser livres. Então, se verdadeiramente o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu estava ali sendo provada naquele momento. Eu entendo que quando eu passei por esse vale da sombra da morte, que eu só chorava, tinha um propósito. Porque eu me casei com uma pessoa que era mais depressiva do que eu era. E ali eu soube lidar, assim, porque o Senhor já tinha me dado já estratégias. Eu sabia que ele poderia ser liberto, assim como eu fui. E realmente ele também foi liberto da depressão, da tristeza, da angústia. Eu falava assim para ele, olha, se você, como o caso dele era bem grave e tal, você pode buscar nos médicos, sim. Nós precisamos também ter essa consciência de buscar nos médicos a cura, um milagre. E eu dizia para ele, você pode passar no psicólogo, depois no psiquiatra, se for o caso, porém, jamais deixe de buscar no Senhor. Mas ele era crente, glória a Deus. O Senhor me presenteou como um homem crente em Jesus, um servo de Deus, que também buscava junto comigo essa cura, essa libertação para a vida dele. E ele foi liberto também. Eu estou dizendo para você que o Senhor Jesus tem a cura. Porém, você precisa também buscar nos médicos. Eu nunca tomei remédio para isso, nunca tomei remédio para depressão e nunca fui no médico também para isso. Talvez eu fiz errado, né? Eu sofri, mas eu buscava no médico dos médicos, que era Jesus, tá? Eu nunca tive pensamentos de tirar minha vida, nunca pensei isso, graças a Deus. Mas eu não queria viver.
eu falava, Senhor, se for para mim viver essa vida de solidão, de tristeza, de angústia, eu prefiro que o Senhor me leve. Eu falava para o Senhor dessa forma, mas nunca pensei em tirar minha vida. Porém, o Senhor Jesus tinha planos maiores para minha vida. E eu quero que você também creia nessa palavra. O Senhor Jesus, Ele é capaz. Ele pode te libertar. Ele pode te trazer a libertação neste dia. Então, não cesse de clamar, não cesse de orar e buscar pela sua cura. Creia, acredite que o Senhor Jesus pode. Eu sou prova de que Ele pode te libertar. Amém? Deus continue abençoando sua vida. Se você tem também um testemunho, deixa aí nos comentários. Se você quiser comentar alguma coisa, comente que nós vamos seguir orando uns pelos outros. Deus continue abençoando sua vida e até o nosso próximo vídeo, se o Senhor Jesus permitir.